Queridos irmãos, queridas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que não é todo mundo que mexe com internet e tal, eu sei disso. Mas nós estamos nas redes sociais, né? Nós temos o nosso e-mail, pastormariofilho@bol.com.br. Pode mandar e-mail, a gente recebe, responde. Nós temos também o nosso Twitter, @pmariofilho. Nós temos o Facebook, que nós estamos transmitindo a partir de agora, ao vivo. facebook.com/pastormariofilho. Nós temos também um canal no YouTube, que você pode acompanhar as pregações, né, que nós fazemos aqui, que são gravadas no YouTube, são gravadas no Facebook e também no YouTube. Né? No YouTube é Mário Filho, Mário com acento no A, Mário sem acento fica Mario, Mário Filho, PR, viu? E nós estamos aí à disposição dos irmãos nesse trabalho aqui que é simples, mas à disposição de todos sempre, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no Evangelho segundo Lucas, Evangelho conforme Lucas, capítulo 2, versículo 25, né? Até que você está abrindo aí a sua Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, irmã. O cristianismo, né, veio a partir de Jesus Cristo. O cristianismo, portanto, nasceu do judaísmo. Ele derivou-se do judaísmo. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é a história que diz. Isso são os historiadores que dizem. Os teólogos mais renomados do passado e do presente, que dizem que o judaísmo deu origem ao cristianismo, até porque Jesus Cristo, ele era do judaísmo. Todo o Velho Testamento vai tratar especificamente do judaísmo. É uma religião, é a religião de uma maneira geral dos judeus. Todo judeu geralmente é do judaísmo, tá? Jesus era do judaísmo. E a partir dele surgiu o cristianismo. Você pode até não gostar disso que eu estou falando, mas é assim. O que eu posso fazer? Né? Eu não venho aqui inventar coisas, eu venho aqui falar daquilo que já é comprovadamente verdade. Então, quando você está lendo a Bíblia, como nós vamos ler agora, Lucas capítulo 2, versículo 25, não se esqueça que Lucas era um médico do judaísmo. Entendeu? Nós somos cristãos, mas Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Como os judeus negaram Jesus, os seus passaram também a sermos nós. Quem? Os gentios que se convertem a Jesus, se convertem à salvação, ao perdão e às boas novas. E os convertidos são chamados de cristãos. Aliás, a primeira vez que foi usada esta palavra cristão foi para zombar, foi para rir, foi para ironizar aqueles que seguiam Jesus. Né? Então, quando a pessoa lá atrás, lá 80, 90, 100 anos depois da morte de Jesus, quando alguém era chamado de cristão, eles estavam zombando daquela pessoa.
Entendeu? E esse daí, ó, é aquele que segue lá, aquele que morreu lá na cruz, sabe? Olha, esse povo aí, você está me entendendo? Isso é história. Não sou eu que estou inventando isso. Isso é história. Então, antes de ser... Bom, isso é história, tá certo? Então, vamos aqui abrir a Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Se você tiver a sua Bíblia, convido você para abrir e ler comigo. Se você não puder ler, eu convido você para ouvir. Ouça. A Bíblia diz o seguinte, ó, a fé vem de ouvir. Mas a fé vem de ouvir o quê? Anitta. A fé vem de ouvir o quê? Essa Ludmilla? Pelo amor de Deus, não. Não. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia. Lucas 2, 25. Presta atenção. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Só isso. Para a gente começar a falar. Né? Você sabe o que quer dizer a consolação de Israel? Você sabe o que quer dizer isso? A consolação de Israel. Não é que alguém vinha consolar Israel. Ô Israel! Não, não é isso. Mas, gente, eu mordi a língua aqui, está doendo. Viu? A consolação de Israel, na verdade, era a vinda do Messias. A vinda do Messias era chamada consolação de Israel. E Simeão esperava a vinda do Messias. Quando Jesus, eu acabei de falar aqui que Jesus era do judaísmo, né? Então, qual que era e que é a tradição até hoje do judaísmo? A circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é pegar no 8º dia, depois que o homem, o menino nasce, pega-se no pênis do menino, no pintinho, no pinto do menino, aquela pele que recobre a glande, que é chamado de prepúcio, e corta aquilo. Por que era feita no 7º, do 8º, para o 8º dia? Porque os judeus do judaísmo tinham este entendimento e este conhecimento, que era do 7º para o 8º dia, que a criança estava na sua capacidade de produzir anticorpos para que não acontecesse uma infecção, porque isso era feito de uma maneira mais ou menos rudimentar, entendeu? Não é como hoje, né? Hoje isso é feito de uma outra forma, de uma maneira mais segura. Naquela época não, era de uma maneira meio rudimentar, e você lê isso na Bíblia, né? Em alguns países da África, por exemplo, ainda hoje se faz a circuncisão colocando o pênis da criança, o pintinho do menino, numa madeira e cortando ali a pele com uma faca, né? Ainda se faz desta forma em alguns países da África. Não estou falando que em Israel faz assim, entendeu? E Jesus passou por esse processo. Jesus foi circuncidado. Né? Hoje isso, aqui por exemplo, né, no mundo ocidental, é chamado de cirurgia de fimose. Né? Mas Jesus passou por esse processo da circuncisão.
E Jesus, quando ele foi apresentado no templo para este processo da circuncisão, e você vai ler na Bíblia, é isso que eu estou falando, tinha lá uma profetisa de nome Ana, e ela falou com base, porque os profetas do Antigo Testamento, ou eles traziam uma palavra que o Senhor lhes ordenava que levassem para o povo, ou eles traziam uma palavra baseados naquilo que já existia na Bíblia, escrito. Eram poucos escritos, mas existiam escritos, né? E Ana, ela profetiza, quer dizer, ela traz uma palavra com base naquilo que já estava escrito, que era sobre a redenção de Israel. Você vê que no momento que Jesus está sendo circuncidado, Ana traz uma palavra sobre isso, sobre a redenção de Israel. E o próprio Senhor Deus, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes eu encontro pessoas que me perguntam, né, pastor, eu leio o Apocalipse e não entendo. Apocalipse é um livro difícil mesmo de ser entendido, né? Então, antes de você ler Apocalipse, eu sempre aconselho as pessoas a lerem o livro de Daniel, porque sem o entendimento do livro de Daniel fica mais difícil entender Apocalipse, né? E Deus já havia revelado a Daniel, para Daniel, lá em Daniel capítulo 2, por meio daquela estátua, e também capítulo 7, por meio da visão dos reinos animais. Deus já havia revelado para Daniel a respeito dos 3 primeiros impérios que iriam comandar o mundo da época, né? Que era o Império Babilônico, o Medo Persa, a maneira correta de falar é o Medo Persa, não é medo, é medo, né? Então deixa eu falar direito aqui para o Babilônico, o Medo Persa e o Império Grego, né? E que depois viria o Império Romano, iria irromper o Império Romano. E os judeus da época, muito estudiosos da palavra de Deus, praticamente todos, já sabiam que o babilônico tinha passado, que o Império Persa também já tinha ido para o beleléu, e que o grego também tinha passado, já tinham ficado para trás, e que quem estava naquele momento comandando era o 4º império, era o Império Romano, que subjugava inclusive Israel. E você lê também João Batista dizendo: arrependam-se. Por que João Batista falava de arrependimento? Porque ele estava dizendo que estava vindo um outro reino. Ele estava anunciando este reino para quem? Para Israel. Tem gente que eu falo isso, fica brava comigo. Gente, eu não posso mudar a história. E a Bíblia, além de tudo, além de ser um livro, a Bíblia é uma reunião de livros. Bíblia quer dizer reunião de livros. Mas a gente chama de livro, né? Porque a gente junta tudo e todos eles falam de Deus, né? Então, além da Bíblia ser um livro inspirado, divino, santo, a palavra de Deus, ela é
um livro que narra, conta, e é um livro histórico. Você queira ou não, você goste ou não, você aceite ou não, isso é problema seu. Mas que é, né? Tanto é que eu digo sempre isso. Por que eu digo isso? Por que eu repito isso? Para que as pessoas possam entender, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as crianças que vão na escola têm um livro de história, não tem? Não tem um livro de geografia? Tem, né? Qual que é a história aqui? A história do Brasil. Primeiro a geografia do Brasil, não é? E lá em Israel, o judeuzinho lá, com aqueles cabelinhos puxadinhos, o que ele tem? Ele tem a história do Brasil? Não. Ele tem a geografia do Brasil? Não. Ele tem exatamente o que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia é o livro de história do judeuzinho. Você está entendendo? Nós temos um livros de vários autores aqui, que as escolas adotam, o Ministério da Educação adota. Lá não, gente. Lá o livro de história para as escolas é o quê? A Bíblia. Porque a Bíblia é a história de Israel. Então eu sempre repito isso para que as pessoas entendam. E dizia lá João Batista, arrependam-se, dizendo o quê? Que o reino de Deus estava chegando através de Jesus. E quando Jesus vem, quando Jesus nasce, deixa eu melhorar aqui, quando Jesus inicia o seu ministério, com 30 anos de idade, inicia-se o fim dos tempos. Então, quando você lê na Bíblia o fim dos tempos, é desde o ministério de Jesus. Desde a vinda e o início do trabalho de Jesus, iniciou-se o fim dos tempos. Você vê que depois que Jesus morre e ressuscita e ascende aos céus, os apóstolos já anunciam a volta de Jesus como alguma coisa que iria acontecer a qualquer instante. E hoje nós continuamos desta forma. Você vai ler sobre isso em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Você vai ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Na carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios 7, 29. E um monte de outras passagens. Por que eles falam o fim dos tempos? É desde a vinda de Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, o povo judeu rejeita Jesus. Rejeita Jesus como o seu Salvador, como o seu Messias. Mas Deus, eu sempre digo também, que Deus nunca é pego de surpresa. Né? Os planos de Deus, segundo a própria Bíblia, são insondáveis aos homens. A gente não consegue, né, ter conhecimento total dos planos de Deus. E o apóstolo Paulo chama isso que eu acabei de falar de mistério. E este mistério, este plano de Deus insondável à mente humana, faz com que o reino de Deus fosse postergado, eu sei que eu vou ser criticado, porque eu sei que tem gente que me ouve, eu falo 40 minutos, o sujeito me ouve e pega uma palavra dos 40 minutos que eu falo para ficar fácil para me criticar, mas não tem problema. O reino de Deus foi empurrado um pouquinho para frente com a inserção da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode usar esse empurrado um pouquinho para frente, não tem problema, porque é exatamente isso, postergado.
O mistério está exatamente na vinda da igreja. Este é o grande mistério. Hoje, 2000 anos após aqueles eventos, nós vivemos perto do término dos tempos finais, perto do término dos últimos dias. Ninguém está dizendo que os últimos dias estão não, os últimos dias é desde a vinda de Jesus. Desde o primeiro século, pronto. Desde o primeiro século iniciou-se o fim dos tempos. Nos dias, ou melhor, em que o nosso Senhor esteve aqui na terra como homem, existiu o Império Romano. Jesus nasceu e morreu nos tempos do Império Romano. E é interessante quando você não só lê, mas estuda a Bíblia, que você vê como Deus, aí você consegue também ver a perfeição de Deus. Jesus poderia ter nascido em qualquer época, mas você vê que Deus prepara as coisas. E o lindo, o maravilhoso, é quando você consegue ver essas coisas lendo a Bíblia. O lindo, o maravilhoso, o milagroso, não é um sujeito coxo andar. É você ver, lendo as santas letras, o preparo de Deus no mundo para a vida e a ascensão de Jesus Cristo. Você vê que Deus, até o Império Romano tomar conta de Israel, por que você acha que Deus permitiu? Porque o Império Romano trouxe para Israel, eu não estou falando especificamente para a nação, estou falando para toda a região, para toda a extensão do Império Romano. O Império Romano trouxe grandes progressos. Né? Hoje você vai para aquela região, você vê aqueles aquedutos, você vê coisas lindas feitas pelo Império Romano, aquela água que era transportada não sei da onde para não sei da onde, estradas. Foi através do Império Romano que o comércio global se iniciou. Foi através do Império Romano, isso a gente só vê se estudar a Bíblia, que foram abolidas as fronteiras, porque o Império Romano, ele tomou conta de tudo. E todos os lugares que ele tomava conta, se você fosse romano, você tinha acesso a qualquer um desses lugares, como Paulo tinha, por ter cidadania romana. E naquela época, a língua que se falava, né, só para você ter ideia, os judeus especificamente falavam o hebraico, alguns o aramaico, mas era o hebraico, né? E grande parte dos judeus também falavam o grego, porque naquela época o grego era como é hoje o inglês, por exemplo. Né? O inglês é a língua universal, né? Apesar de não ser a língua mais falada no mundo, é a língua universal. E o grego era, naquela época, algo como se fosse uma língua universal. Né? Para você se comunicar com todo mundo, você tinha que saber o grego, um pouco de grego. E muitos judeus sabiam. Jesus provavelmente conhecia um pouco do grego. Provavelmente. Né? Não há, assim, eu não posso afirmar isso porque a história também diz provavelmente. Mas você vê que os apóstolos conheciam.
Porque os evangelhos foram escritos em qual língua? Na grega. Entendeu? Existia uma infraestrutura de comunicação, de correio, de transporte, de comércio. Por que Deus permitiu tudo isso? Para que o nascimento de Jesus, né? Um dos motivos é óbvio, o nascimento de Jesus fosse algo proclamado facilmente para o mundo da época. Existia na época, o que perdura até hoje, um sistema jurídico fundamentado no grego, né? O nosso sistema político, o sistema político mundial é fundamentado no quê? No grego, né? Parlamento, o que é isso? Democracia, o que é isso? Entendeu? Então, isso, intercâmbio cultural, essas coisas todas, Deus permitiu para o nascimento de Jesus, para o ministério de Jesus, para a expansão depois da morte, durante a vida de Jesus, mas principalmente depois da morte de Jesus, do Evangelho, a expansão, as estradas para que os homens pudessem viajar e levar o Evangelho. Então a gente só consegue ver esta grandeza, a gente só consegue ver essa majestade de Deus, a permissividade de Deus em alguns casos, sempre em função de um plano maior dele, é estudando a Bíblia, né? Simplesmente lendo a Bíblia a gente não vai conseguir ver isso, mas estudando a Bíblia. E o que a gente entende também estudando a Bíblia? Que no Império Romano havia um homem venerado como Deus. Quem era esse homem? Era o imperador, ou o César. E quando Jesus Cristo veio ao mundo pela primeira vez, presta atenção nisso, isso é história, entende? Que você vai ler na Bíblia. Agora você precisa estudar para você entender essas coisas na Bíblia. Quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez, o imperador, o sujeito que era imperador na época, era Augusto. Mas peraí um pouquinho. Augusto não é nome, Augusto é título. Hoje Augusto é nome, né? Tem algumas pessoas que se chamam Augusto, Luiz Augusto, não é verdade? Mas Augusto é título, não é nome. E naquela época, houve uma paz, na época do nascimento de Jesus, uma paz que durou 200 anos. O que é? Essa paz é o seguinte: o Império Romano comandava tudo e não acontecia grandes levantes contra o Império Romano. E o nome desse Augusto, desse César, deste imperador, era Lúlio César Octávios. E ele foi proclamado o primeiro César. César também não era nome, era título. Hoje César é nome, né? Mas era título. E ele ganhou esse Lúlio César Octavianus, porque os romanos falavam o latim. Ele ganhou o nome, o título honorífico
de Augustus. O que quer dizer o nome, o título Augusto? Sublime, digno de adoração. Entendeu? E ele foi reconhecido como o primeiro romano único. E ele foi denominado de Deus, como se ele tivesse nascido de um Deus. E justamente no governo desse sujeito, o Júlio César Otávio, né, para a gente aportuguesar a coisa, no governo desse cara, veio ao mundo o Messias, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, Deus vindo de Deus. E foi isso. Por que eu estou falando tudo isso? Foi isso que Daniel, lá atrás, profetizara. E essa profecia de Daniel se cumpriu na vinda de Jesus Cristo. Jesus, o próprio Deus, nascendo durante um império de um homem que era chamado de Deus, mas não era Deus coisa nenhuma. Mas todo mundo acreditava que ele era Deus, ora. Hoje está cheio de gente acreditando que o sujeito é profeta, que o sujeito faz milagre, que o sujeito tira o capeta, que o sujeito cura. Você vê que o mundo não mudou. Naquela época, um sujeito se autodenominava Deus e todo mundo acreditava. E o verdadeiro Deus nasceu e ninguém deu bola. Ninguém ligou para ele. E chegaram ao ponto de crucificar o verdadeiro Deus e endeusar um comedor de arroz e feijão. E a gente sabe, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque lendo Apocalipse 13, depois se você tiver um tempinho e você for alguém interessado na palavra de Deus, não só interessado, viu, irmãos e irmãs, em ficar correndo atrás desses charlatões que tem por aí, charlatães, mentirosos, hipócritas, que dizem que fazem isso, fazem aquilo, não fazem nada. Quem acredita, obviamente, não são todos, mas quem acredita nesses homens e mulheres estão vivendo como as pessoas na época de Jesus, que acreditavam que Júlio César Otávio era um Deus. E o verdadeiro Deus tinha nascido. Então, quando você abre Apocalipse 13, no contexto profético da Bíblia, a gente vê que isso vai se repetir. Leia lá Apocalipse 13. Por que eu estou falando tudo isso? Para Apocalipse 13. Por que eu abri com Lucas 2 para falar de Simeão? Porque do mesmo jeito que Simeão esperava a redenção de Israel, 2000 anos depois eles estão esperando. E tem gente esperando a sua própria redenção nos dias de hoje. Correndo atrás de um monte de falso isso, falso aquilo outro. Apocalipse 13 diz que o mundo, porque César Otaviano foi alguém criado pelo mundo. Não era Deus. Claro que não. Deus era Jesus, o Cristo. E Apocalipse 13 diz que o mundo vai gerar um outro Deus, que vai se originar do mar das nações. Leia Apocalipse 13. E esses falsos que estão por aí, meu irmão, minha irmã, são precursores deste anticristo. Do jeito que João Batista foi um precursor
de Jesus, Jesus o cursor e o Espírito Santo o pós-cursor, as falsas igrejas, as falsas religiões, as falsas pregações, as falsas promessas são precursoras do cursor que será o anticristo. E quando isto acontecer, está às margens de acontecer, o tempo estará maduro para a volta visível de Jesus estabelecer o seu reino, como está em Apocalipse capítulo 17, versículos do 12 ao 14, um reino que será chamado de milênio, porque terá a duração de 1000 anos. Mas antes disso, a igreja do nosso Senhor será arrebatada, será levada. Antes disso, nós seremos retirados daqui, para não passarmos por este sofrimento, e nem a igreja. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensina, por tudo que o Senhor nos esclarece, por tudo que o Senhor ensinou a outros homens para que pudessem nos ensinar e nós transmitirmos isto para outras pessoas que ensinarão outras e outras pessoas. Graças nós te damos, Senhor, porque conhecendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, nós podemos entender um pouco mais os dias que estamos vivendo. Bendito é o Senhor, Deus único, fiel, justo e todo-poderoso. Aos teus pés nós colocamos este culto. Pedimos ao Pai querido que o Senhor nos livre de todas as formas que o mal se apresenta. Cuida de nós. E traga-nos, ó Paizinho amado, à tarde, 16h05, 16h08, para mais uma vez proclamarmos o teu nome, o Evangelho, a Bíblia. E oramos assim, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.